Amém. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Você pode sentar. Glória a Deus. Hoje eu acordei e eu comecei a tentar cantar esse louvor, né? Falando algumas palavras. E é bom quando você não combina nada, né? As coisas tudo acontecem. E é interessante porque quando a gente tem certeza no lugar que a gente está, seja nesta igreja ou no local onde Deus te colocou, as coisas vão fluir de um jeito que verdadeiramente você vai se sentir bem onde você está. E você não está para agradar ninguém a não ser Deus. Quando a gente tem essa consciência, não fica difícil a gente obedecer, a gente fazer aquilo que Deus tem para nós, seja servir no departamento, seja concluir todas as matérias do discipulado. Não é um peso para nós, porque a gente está obedecendo, e a gente está embaixo de uma influência poderosa. E eu disse assim, eu não vou falar do setor eu fiz uma oração forte, eu disse, eu não vou falar do setor de chácara, mas aí o pastor, foi o senhor que postou aquela foto, coloca aqui para a gente. A minha oração forte, ela caiu por causa dessa foto. Provocar a minha carne. Mas é interessante porque eu vou falar sobre a recompensa da obediência. Esse é o tema da mensagem. E quando a gente olha para algumas coisas que a gente fez parte, a gente sabe que a gente não está fazendo algo, né, de qualquer forma. E a gente está fazendo, a gente está no lugar certo, ouvindo a coisa certa, participando de algo que nasceu no coração de Deus. Mas a gente precisa de pessoas, né? Se a gente continuasse lá no setor de chácara, alguma coisa estaria errada, porque a gente está ministrando uma palavra que traz um crescimento, tanto de números como crescimento espiritual para nós. E isso é uma certeza que vai nos acompanhar. A gente tem falado muito a respeito. Terça-feira a Neide pediu para uma pessoa orar a respeito do novo prédio. Então essas verdades, elas têm que estar impregnadas dentro de nós, porque nós começamos aí, mas nós não precisamos estar do mesmo tamanho. Daí a gente começou daquela casinha amarela lá, naquela primeira foto aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor e a Neide lá, e a convicção que eles falavam da palavra era algo surreal, porque o nosso olhar natural, você não consegue identificar tudo que eles oraram nesse lugar. Não tinha como você, uma pessoa nova, né, na fé, conseguir identificar tudo aquilo que eles oravam. E hoje a gente olha que aquilo que eles oraram, a gente está vivendo hoje. Isso lá em 2009, 2010. Então leva um tempo para a gente ser moldado com aquilo que Deus quer que a gente participe. Então quando a gente tem essa convicção e a gente dá tempo para essa palavra operar dentro de nós, a gente vai ser testemunha, irmão. Estou sendo testemunha de algo que está crescendo. E não vai ficar somente desse tamanho aqui. Vai chegar um momento que as portas vão se abrir, dinheiro vão chegar para a tua vida, a gente vai ofertar e a gente vai ter um prédio muito maior. Um prédio nosso, não vai ser mais aluguel. Você pode falar aluguel nunca mais? Então eu sou testemunha de que a obediência, ela vem carregada de uma recompensa. Quando você obedece, é natural que Deus tenha uma promoção para você. O que vocês estão fazendo hoje aqui? Vocês estão, talvez sem querer, buscando uma promoção. Mas isso é uma promoção que não parte de vocês, mas uma promoção celestial. Quando a gente obedece, a gente vai perceber que as coisas, elas vão se alinhar com aqueles projetos que talvez a gente mentalmente não tem a expansão, ou a gente não tem uma certeza daquilo que vai acontecer. Sabe, irmão, 2009, 2010, eu estava recém-casado com a minha primeira mulher. Quando a gente fala geralmente isso, as pessoas pensam já que tu teve uns 2, 3 casamentos, né? Mas foi a minha primeira mulher. Estou certo ou estou errado? Estou certo, ui. A primeira mulher, ui. Eu vi isso aí, lembrei que o pessoal teve essa reação, né? Então tem um conjunto de informação acontecendo.
mas nós nos aliamos a essa obediência que causou um crescimento. E esse crescimento, irmãos, é muito fantástico, porque você faz parte disso. Quantas pessoas que não estiveram lá no setor de chácara com a gente, e hoje parece que já estiveram lá com a gente, mas na verdade eles estiveram lá, porque a gente orava, como a Bíblia diz, crendo sem duvidar no nosso coração. E as pessoas todas faziam parte. É a mesma coisa. Você percebe que a palavra ela não muda? É a mesma coisa. Se a gente hoje está crendo para um prédio novo nosso, sem aluguel, com estacionamento extraordinário, um estacionamento cercado, isso vai trazer um crescimento para nós. E eu vou falar igual Jesus falou para aqueles discípulos: não se ausente. Não se ausente da cidade, permaneça. Amém. Permaneça no local que você está. Permaneça no local que Deus tem te colocado. E com isso você vai ser testemunha do crescimento que Deus tem para promover na tua vida. Então toda vez que a gente está disponível para esse crescimento, a gente precisa fazer parte dessa palavrinha, obediência. O que é obediência? Eu perguntei para Deus, o que é obediência? Eu coloquei algumas coisas aqui. O que é obediência? Você pode perguntar para você, o que é obediência? O que é obediência? É quando aquilo que você quer que aconteça não é maior do que a vontade de Deus na tua vida. A vontade de Deus, ela tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Não importa o que aconteça. As coisas, todos os momentos, eles são passageiros na nossa vida, mas a vontade de Deus, de qualquer forma, ela vai se cumprir, a não ser que nós não estejamos obedecendo. Sabe, a Bíblia diz que as bênçãos vão correr atrás de nós, não é isso? Elas vão correr atrás de nós, eu creio nisso. Mas se a gente estiver no caminho errado, elas vão passar por nós. Não adianta nada elas correrem atrás de nós se nós vamos estar no local errado, na hora errada, fazendo aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Sabe, eu posso dizer que eu estou no lugar certo, porque eu fui testemunha desde o começo. Eu e a Josiane, a dona Fátima, alguns outros irmãos que não queriam sujar o carro deles por causa da poeira, mas foram lá e viram, porque a situação era crítica, né, naquele lugar. Teve algumas terças que a gente não fez culto porque chovia e faltava luz. Foi. E era complicado porque caía o poste, era um pedaço de madeira fincado, então qualquer vento qualquer vento que passava por lá derrubava, e era deu-nos na cuda. E se você perceber, nessa primeira foto tem um pé de manga, e o pastor estava orando, ministrando aquela ministração, né? Trazendo entendimento para o povo. Aí de repente caiu uma manga em cima do telhado. Bum! Fica de olho, irmão. E aí a gente sempre brincava com isso, que era Deus falando para a gente ficar mais atento à ministração. Mas era divertido aquele lugar. Eu gostava de cortar grama. O pastor ia dar aula no Rema, viajava o Brasil inteiro. E eu ficava com essa incumbência de cortar a grama. Aí tinha uma grama maravilhosa. E a grama do vizinho não era mais verde, era a nossa que era. Era um espaço muito bacana da gente estar. A gente passou, conversava. Mas tinha algo que era mais poderoso ainda. Era quando a gente lavava as cadeiras. Que eu dava um curso para o povo de como organizar as cadeiras. Porque como a Neide tinha aquele cuidado de passar cera, uma cera preta, brilhava aquele chão. E as pessoas, a gente ia organizar as cadeiras e as pessoas sempre batiam na parte do assento, pronto, já sujava, não tinha jeito. Então eu falava para o pessoal: você vai pegar a cadeira desse jeito aqui, olha para mim. Colocava direitinho para não encostar nem no local onde você bota o braço, nem no assento. Porque como a cera era preta, né, aí sujava as cadeiras. Sabe, irmãos, mas a gente fala essas coisas trazendo um entendimento que é necessário você estar debaixo de uma obediência. Não é, às vezes não é conveniente você estar ali, mas por causa que Deus falou, você precisa estar.
Eu não sei o que você pensa daqui para frente na tua vida. A gente tá vivendo, como foi cantada essa música, onde tem tantas situações contrárias acontecendo no mundo, e a gente está inserido nele. Então você precisa saber onde realmente você está, em Deus, para você não ser contaminado com o mundo. Nós que estamos dentro da igreja, ouvindo essa palavra, irmão, você precisa botar força para você permanecer onde Deus te colocou. Agora imagina aquelas pessoas que têm um amigo de trabalho, não sei o que você faz da vida, mas existe muitas pessoas que não têm esse entendimento da palavra que nós temos. E para você não ser contaminado com isso, é necessário você estar dentro desse ambiente. Qual que é o ambiente? Você se prender através da palavra e saber que ela vai trazer um benefício para a tua vida. Lembra que você tem familiares perto de você, pessoas olhando como você fala, como você se comporta, e as pessoas vão identificar você por essas coisas. Então, se a gente não está sendo influenciado por essa obediência, segundo a palavra de Deus, pode ser que as pessoas vão olhar para a gente e dizer: eu não quero fazer parte desse evangelho que você faz parte. Chega a ser uma coisa terrível, né? Porque às vezes a gente prega aqui, mas muitos pregadores falam a respeito disso. É melhor você pregar através da tua vida, do teu comportamento, de como você fala. Nós estamos falando sobre a recompensa da obediência, né? A prontidão para obedecer é a autorização para Deus fazer. Toda ação para obedecer a Deus abrirá caminhos para o favor de Deus na tua vida. Olha só o que aconteceu em Lucas 22. Lucas 22. E sobre aqui, eu acho que na NVT. NVT, pode ser na NVT. Lucas 22. Sabe, aqui a gente sabe que Jesus ele estava para ser pego, para ser preso, e os discípulos estavam perto dele, estavam ali. Se você for ler os versículos acima, eles queriam combater os soldados que tinham ido prender Jesus. Mas uma coisa que me chama a atenção é porque Jesus já tinha um plano específico para a vida dele. Então no 42 ele diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Algumas versões dizem: se tu queres, né, passa de mim este cálice, mas contudo não seja feito a tua vontade, contudo seja feito a tua vontade, não a minha. O que é a obediência? Você tirar a tua vontade de foco e fazer a vontade de Deus. Sabe, tem algo que eu aprendi quando eu morava em Águas Lindas. Às vezes você tem tantas coisas, você pede tanta coisa para Deus, você faz tantos planos, sabe, mas de repente Deus muda tudo, meu amigo. Deus muda tudo na tua vida. E é o que aconteceu aqui. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, mas não a minha. Jesus disse: olha, a minha vontade, ela está invalidada agora, porque a partir de agora a tua vontade vai se fluir através de mim. Não importa o que aconteça, eu vou sofrer todos os danos, mas a minha vontade, ela não tem prazer aqui, mas a tua vontade tem. Então, olha só, aí ele diz assim: e não a minha. Então apareceu anjos do céu que eu fortalecia. Essa é a recompensa da obediência. A gente tem uma certeza que nunca a gente está só. Sempre existe algo para ser feito. Eu perguntei para Deus: o que é a obediência? Ele disse: é um degrau para você atingir a glória que eu tenho para você. O que é a obediência? É um degrau, é uma chave para abrir a porta que Deus tem disponível para a tua vida. O que é a obediência? É um recurso de cura que foi estabelecido através de Jesus para você. O que é a obediência? É porta de emprego onde as pessoas dizem: você não vai conseguir. Mas Deus diz: quem falou por você fui eu. O que é a obediência?
todas as coisas ficando caras, mas Deus te promovendo e você comendo o melhor dessa terra. O que é a obediência perante a Deus? É os recursos celestiais, como está escrito, que a vontade dele seja feita na terra assim como é no céu. E nós não dependemos do governo, nós não dependemos das pessoas, nós dependemos de Deus. Então os recursos da obediência estão aonde? Estão na palavra de Deus. Não importa o que aconteça, irmãos, os recursos estão dentro da tua obediência. Aleluia. Sabe, eu orei: Pai, abre uma porta de emprego para mim. As coisas aconteceram, consegui um emprego. Eu disse: Senhor, eu quero sair deste local de emprego, me arruma outro local. Aí eu fui também. Deus abriu a porta. Mas agora eu disse: Pai, não era isso. Eu ouvi errado. Mas é interessante, irmão, porque as coisas sempre vão fluir na tua vida. Sempre vão fluir na tua vida. A maneira, eu não consigo ver pessoas que andam obedientes à palavra de Deus e ter aquela sensação de derrota, não tem? Aquelas pessoas. Estava conversando com um rapaz, ele disse: você já percebeu que fulano de tal só reclama? Só reclama. Sabe, e você começa a fazer uma autoanálise de você. Em qual posição você está? Aquele que só reclama ou aquele que só agradece? Toda vez que eu passo ali, eu vejo aquela foto do túnel de Taguatinga. Por mais que eu diga, essa obra nunca vai acabar não, é? Nunca vai acabar esse negócio aí. Mas existe 3 classes de pessoas, você olhando para aquela foto. Tem o engenheiro lá que fez e já está tudo certo. Tem aquelas pessoas que estão construindo. E tem aquelas pessoas que olham e vão dizer assim: rapaz, esse negócio vai ficar bom. Vai ficar bom esse negócio aí. Mas as pessoas que estão construindo têm um tipo de trabalho. As pessoas que já fizeram aquele projeto ali, o projeto para elas já acabou. E nós precisamos estar nessa posição. Nós já oramos pelo prédio novo, não foi isso? Então ele já existe. Não importa o que aconteça. Quanto é o prédio? 5 milhões, não importa, o dinheiro vai chegar. Não importa a situação que você se encontra, você vai ser um cooperador para o reino de Deus. Você vai promover o reino, porque você está obedecendo a um chamado de Deus. Sem querer ou sem querer querendo, você assumiu um compromisso de Deus contar com você. Eu não sei se você tem essa noção, mas Deus contou com você a partir do momento que você entrou por essa porta hoje. E se é uma forma de ser promovido, irmão, é estar pronto para as situações. Pelo menos na terça-feira você vem para cá e você começa a orar, e você vai ver que o que a gente falou lá no setor de chácara, hoje a gente fala do mesmo jeito, e as coisas que nós olhávamos lá, aquele local daquele tamanho, se multiplicou nesse local. Agora imagina, irmão, o pastor Yaneide orando. Eu vou dizer para você que naquele tempo eu não orava, irmão, porque quando a gente olhava para aquela situação, a gente naquele lugar e o pastor orando, guitarra chegando, microfone sem fio, tinha 3 pessoas no culto de domingo, a Neide tomando de conta das crianças, eu lá às vezes ficava na transparência lá, colocando aquele negócio, aí aparecia um mosquito, parecia aquele pessoal lá quando eles foram espiar a terra prometida, que eles falaram que aos olhos do gigante eles eram como gafanhotos. Não aparecia uma mosca na transparência, a bicha aparecia desse tamanhozão. Mas é divertido você estar no local onde Deus te colocou para estar. É divertido você estar debaixo de uma vida de obediência. É divertido, irmão, porque você não está ali fazendo algo somente para as pessoas olharem para você. Jesus, ele falou aqui, ele disse: se possível, Pai, se queres, afasta-te desse cálice, contudo, não seja feito a minha vontade. Sabe, tinha várias pessoas perto dele, mas ele não olhou para ela. Jesus, ele tinha um compromisso com a palavra. Ele tinha um compromisso com aquilo que Deus ia falar para ele.
com aquilo que ele ia fazer. Ele nem estava de olho no resultado daquilo que ia acontecer, mas ele estava interessado em fazer a vontade de Deus. Não importa o que você vai fazer, esteja interessado em fazer a vontade de Deus. Não importa o que você vai dar para uma outra pessoa, esteja ali convicto de que você está fazendo a vontade de Deus. Está com o livro aí? Dá esse livro para a Rayara. Dá esse livro, pronto. Planta. Não, plantar aquele lá. Ó. Não, o outro, esse lá. Pronto. Chegou. Chegou. Então, nós não estamos interessados no resultado. Nós estamos interessados em fazer a vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus colocar nas nossas mãos para ser feito, irmão, faça com todo o fervor do seu espírito, de que recompensas vão chegar para você, mas que isso não seja focado somente no resultado, mas naquilo que Deus tem para a tua vida, ou naquilo que vai beneficiar o reino de Deus. Sabe, os diáconos estão ali, as pessoas vieram cantar, eu ia até brincar com o pastor, o pagamento deles estão em dia, porque logo essas pessoas vão ser pagas, não para elas tocarem melhor, mas porque nós honramos aquelas pessoas que tocam para Deus. Esse é o propósito da igreja. Qual o propósito do crescimento? Qual o propósito do nosso crescimento? É levantar pessoas para o reino. Eu já falei e eu vou falar de novo. Era o pastor Yaneide ministrando, só. Era como é que é? A planilha, a escala de ministração. O pastor Yaneide. Pensa numa escala grande. E agora eu olho 13 ministros, 14 ministros. (14 ministros hoje. Eu acho que não teve um culto que a gente fez na igreja do setor de chácara que tinha 14 pessoas. Mas é interessante porque as pessoas entenderam, não por causa do pastor Idaneide, mas porque existe um projeto maior. Sabe, a igreja vai crescer, nós estamos crescendo, nós estamos avançando. A planilha vai ser maior de ministros, a escala vai ser maior, porque vai ter 5 cultos no domingo. Vai ter um coral, vai ter câmeras rodando assim, vai dar mais trabalho para a mídia, vai ter drones. Acho que a gente já vai estar mais avançado, porque vai ter robô e vai filmar você. Mas tudo isso embaixo de uma obediência. A gente não está fazendo algo de qualquer forma. É por isso que às vezes, ontem teve um treinamento aqui, você é convocado para estar nos treinamentos. Não é algo somente veio sobre o pastor, algo natural, mas pensa no benefício divino para a tua vida, que as pessoas precisam te ouvir de uma qualidade poderosa. Aleluia, a tua voz tem que ser aquela voz de querubim ungido. Falar assim, ter todo o discernimento da palavra. Então é por isso que nós ministros, nós precisamos e temos a obrigação de gostar de ler. Nós precisamos estar dentro dessa forma da leitura. Então já vou te dar uma dica, não sei se é para te eliminar ou para te promover. Você precisa gostar de ler. Até rimou, né? Você precisa gostar de ler. Eu lembro que chegou um casal no ProDF, disse assim: Cristóvão, eu já li todos os livros do irmão Reiga, e eu quero servir tal, aquele negócio todo. Eu disse: irmão, senta, passa aí pelo menos um mês ouvindo a palavra. Ele: não, eu quero servir.
aquele negócio todo. Chegou com a vontade de servir. Eu disse, não, senta, vai ouvir a palavra. Sabe, irmãos, tem algumas coisas que a gente não pode ir pela emoção, e a gente precisava de pessoas para trabalhar com a gente, porque eu era o tesoureiro, eu dirigia o culto, eu ficava na porta, e a gente precisava de pessoas. Sabe, mas aquelas pessoas que falaram que tinham lido todos os livros do irmão Reagan, depois de um tempo eles sumiram da igreja. Eles não estão mais com a gente. Nós não podemos pegar o trilho da nossa vida e colocar sobre algo emocional, ou deixar com que os nossos sentimentos, eles nos promovam momentaneamente. Ouviu a música? Vai passar tudo, mas a palavra do Senhor vai permanecer. A minha emoção, ela é temporária, mas a palavra de Deus que eu estou ouvindo, que eu estou praticando, ela vai permanecer na minha vida até o ponto de dar frutos. Frutificar, irmão. Frutificar. Esse é o prazer que nós precisamos ter. Olha só, quero ler algo para você aqui. Filipenses 2. Aleluia, Deus é bom. Filipenses 2. Ontem eu cheguei em casa do serviço com uma infeliz de uma gripe. Rapaz, parece que eu tinha sido espancado, o corpo todo doendo. Eu disse, eu acho que vou ligar para a Lorena ministrar no meu lugar. Mas quando eu vi o tema, né? A recompensa da obediência, eu disse, eu vou ter que ir. Eu nem sabia que o tema era isso, mas eu olhei e disse, esse é o tema, né? A recompensa da obediência. Filipenses 2,9 diz assim, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A gente leu que Jesus se rendeu à vontade de Deus. Ele se rendeu, ele se doou, ele deixou a sua vontade para acatar a vontade de Deus. Mas Jesus, ele não sabia, né, que através disso que ele fez, eu e você íamos proclamar o nome dele tão forte nesse mundo, que o diabo ia sentir que uma natureza divina não foi somente morta naquela cruz, mas ela se espalhou por todo mundo, ao ponto de quando a gente acordar, colocar o nosso pé no chão, a gente sabe, irmão, que o diabo ele não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele não tem poder sobre as nossas decisões, porque quem governa a nossa vida é Deus. Não são situações, não são sintomas de doença. Amém? Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Você sabe o que é que o diabo fez? Não que o diabo trabalhou para Deus, mas ele promoveu Jesus. Por mais que ele viu aquele projeto na cruz lá, eu costumo dizer que o diabo ele comemorou esse troféu por 3 dias, né? Ganhou o campeonato, 3 dias. Por 3 dias ele comemorou. Mas depois, no terceiro dia, pegaram tudo de volta e ele ficou sem nada, sem nem achar. Oremos. Oremos também por isso.
Ai, meu Deus do céu, pessoal. Como o pastor diz, isso é Ceilândia, né? Mas o benefício da palavra de Jesus até hoje ecoa nas nossas vidas, porque o projeto é muito maior, irmão, quando nós obedecemos a Deus. Mateus 25 diz assim: Mateus 25, 20 diz assim: então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis que outros 5 talentos que granjeei com eles. Sabe, aqui a gente vê muita ministração a respeito daquilo que Deus coloca na nossa mão para a gente promover, para a gente ser um bom administrador, para a gente cuidar bem daquilo que Deus coloca na nossa mão, e acima de tudo, para a gente não ser medroso. Não seja medroso com aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. E aqui a gente vê a sabedoria dessa parábola, né? Dessa história, que ele não se contentou com aquilo que Deus deu para ele. Ele foi o quê? Ele foi ser promovido através daquilo que Deus tinha colocado para ele. Ele foi promover, ele foi multiplicar aquilo que Deus tinha dado para ele. Não importa o que Deus coloca nas nossas mãos, sempre existe algo maior a ser feito. Falo de novo do setor de chácara, a gente cuidava lá, era 2 diáconos, era eu e o Sidney. Um ficava numa porta, era 2 portas, né? Assim, tinha uma lateral e outra assim. Mas eu fazia a minha oração: Senhor, manda diáconos para aquele lugar. Sabe, e as coisas, quando a gente foi para o ODF, as coisas começaram a acontecer, chegaram mais pessoas para trabalhar com a gente, mas a gente sempre debaixo de uma obediência. E eu lembro que as pessoas chegavam para o pastor e falavam: pastor, vamos para o centro da Ceilândia, pastor. Vamos para o centro da Ceilândia. Rapaz, mas eu cansei de ver pessoas dizendo: pastor, é hora da gente ir para o centro da Ceilândia. E o pastor falava: não, rapaz, é hora da gente firmar as bases aqui. É hora da gente criar raízes com o povo que a gente tem aqui. Aí passava uma semana: pastor, nós precisamos ir para o centro da Ceilândia. Sabe, irmão, graças a Deus a gente não entrou em coisa errada, situações erradas. Eu lembro que a gente foi ver um prédio lá no ProDF também, um prédio grande, rapaz. Era R$4.000 o aluguel, eu lembro até hoje. E a gente falou: não é o tempo da gente assumir esse compromisso naquele lugar. E quando surgiu este lugar aqui, rapaz, a gente veio, eu lembro que o pastor trouxe, né, as pessoas, e uma paz invadiu o nosso coração tão grande. Não foi peso, irmão. Tinha um rapaz aqui que tinha uma outra igreja, não é? E criou uma estrutura de paz, já tinha uma estrutura quase que pronta. Por quê, irmão? Porque a gente estava debaixo de uma obediência, sem trazer peso para ninguém, sem causar peso para o corpo de Cristo. Obediência vai trazer isso para nós, uma sustentabilidade da palavra, obediência. Mas isso, irmão, não quer dizer que Deus vai te colocar em um local onde tua fé ela vai ter que ser alavancada, ela vai ter que ser maior, porque existe um benefício, e esse benefício é que a palavra de Deus, ela precisa ter uma parte tão grande dentro de nós, que aquilo que nós falamos não fica somente naquilo que nós falamos, mas nós vamos ver o resultado daquilo que nós falamos, cremos, declaramos, falamos, ouvimos, para que isso não fique somente nas nossas palavras. E foi o que aconteceu, irmãos. Nós chamamos pessoas para tomar de conta, aí veio um casal, aí depois chegou outro, aí depois já tinha 10 pessoas, já tinha 17 pessoas no diaconato. Olha que coisa maravilhosa, porque as pessoas estavam debaixo dessa obediência. Teve um dia que eu encontrei uma foto que tinha aqui, né, as diaconisas, né, tudo.
casal de diáconos tomando de conta, coisa maravilhosa que Deus tem feito no nosso meio, para a gente olhar para trás e dizer que não acontece, isso não vai sair da nossa boca mais, irmãos, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela funciona em toda e qualquer situação, amém? Segunda Reis tem uma história interessante, né? De Elias e Eliseu. Eu não vou abrir lá, mas fica em Segunda Reis, capítulo 2, tem essa história. Fala justamente a respeito dessa vida de obediência, aonde toda a situação para a vida de Eliseu, como que se deu, ele pediu uma porção dobrada daquilo que Elias tinha, porque ele estava de perto. E é interessante quando você vai ler essa história, porque as pessoas chegavam para ele dizer: olha, você sabe que Deus vai te levar hoje. Aí ele dizia assim: cala tua boca, cala tua boca, né? Elias falando isso. Mas uma coisa é certa, Elias falava para Eliseu: se você estiver junto comigo, você vai ter o que você pede. E várias coisas aconteceram, eles foram para vários lugares, mas Eliseu sempre estava ali, do lado de Elias, e foi justamente o que aconteceu. Mas essa história é interessante, porque não foi necessário Eliseu falar daquilo que caiu sobre ele, mas as pessoas foram testemunha daquilo que aconteceu na vida dele. Então as pessoas olharam e disseram: verdadeiramente, ele tem aquilo que ele disse que ele ia ter, porque isso traz uma noção que não importa o que aconteça. Nós passamos agora pelo tempo de pandemia, mas o pastor estava aqui, a igreja foi fechada em parte, mas a palavra de Deus estava sendo declarada. Nada vai nos trazer a desculpa para dizer: não, naquele período eu fiquei na minha casa, naquele período eu fiquei na minha casa porque a igreja estava fechada. A gente não vai ter esse tipo de desculpa aqui, amém? Porque a palavra de Deus foi proclamada nessa vida de Elias, nessa mensagem de Elias e Eliseu. A gente percebe que tantas coisas aconteceram, tantas situações, mas eles estavam o quê? Estavam juntos. E para a gente provar de algo que a gente não tem entendimento, é necessário a gente estar onde? Estar junto, estar perto. Quer crescer no ministério, irmão? Esteja perto da gente. Esteja perto da gente, pegue. Eu lembro que quando, ainda lá no ProDF, eu infelizmente perdi aquele bando de vídeo do irmão Reagan. Lembra que você me passou no pendrive? O pendrive molhou e eu não consegui mais acessar. Mas o que? Para trazer um crescimento para nós, daquilo que o nosso líder, ele vê que nós somos capazes de usufruir, de ter, de fazer. Então a obediência, ela vai se encarregar dessa parte. Seja obediente e a promoção que Deus tem para a tua vida vai acontecer, amém? Lucas 4 é outra situação que aconteceu na vida de Jesus. A partir do capítulo 1 conta essa história. Jesus foi batizado nas águas e ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. A Bíblia é bem clara, ela diz: foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. É bem clara a Bíblia a respeito disso. Mas aí você começa a observar aquilo que aconteceu nessa tentação. Jesus estava tão convicto da palavra que ele tinha, que aquilo que ele resolveu, o problema foi resolvido. Através de quê? Através da palavra. Toda situação que o diabo levantava, mesmo sendo bíblica, aquilo que o diabo falava, mesmo Deus tendo falado que Jesus podia recorrer àquelas situações, mas Jesus começa a agariar, ele começa a reunir
aquilo que a palavra tinha sobre ele, e ele combatendo. E bem no finalzinho, se eu não estou enganado, no capítulo, no versículo 13, a Bíblia diz que o diabo se ausentou dele por um tempo. Sabe, mas isso traz uma questão de perseverança para nós. Situações, elas vão sempre acontecer na nossa vida, sempre. O que Tiago diz? Tende por motivo de grande alegria passar por várias provações. Mas não significa que essas tentações ou essas situações contrárias, elas vão fazer com que a gente se afaste de Jesus, de Deus. Não é para isso. Pelo contrário, é igual a obediência. O que é a obediência? É uma promoção que Deus tem para a nossa vida. As situações contrárias é o que? Uma promoção para a nossa fé. Aquilo que vai acontecer, irmãos, não importa o que for, fica firme, permaneça, até você ver um resultado, até passar essa tal situação, e você dizer assim, olhar para a palavra e diz, verdadeiramente, a Bíblia está certa, meu amigo, a respeito disso. Por mais que, eu não sei você, mas às vezes eu não desfruto ainda das bênçãos que Deus diz na palavra dele, que eu tenho, como por exemplo lá em Efésios diz, 1:3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é assim que está escrito? Mas naturalmente, quando a gente olha a nossa estante, às vezes falta um macarrão. Quando nós olhamos para a nossa geladeira, às vezes falta uma carne, ou falta uma salada. Mas aí você coloca o espelho da palavra e o espelho da situação. Sabe, eu nunca me esqueci de quando Deus falou comigo. Ele disse, a mesma perseverança ou a mesma certeza que você tem que esse copo está vazio, na verdade não foi o copo, foi o armário, eu estou simplificando o que ele falou. Você sabe que está vazio o copo. Espera aí. Agora está. Está vazio o copo. Você tem certeza que está vazio? Certeza? Todo mundo está vendo o copo vazio? Está vazio? Ele disse, essa mesma certeza que você tem, ela precisa ser a mesma certeza que eu sou o seu provedor. A mesma certeza da escassez, da falta. A mesma certeza que você tem que pagar o aluguel no dia 5 ou no dia 10. É a mesma certeza que a gente precisa ter que Deus tem uma casa própria para nós. A mesma certeza. Sabe, depois que eu vi isso de Deus, eu comecei a mudar alguns conceitos da minha vida. Eu estava sem trabalho e eu fui trabalhar no ProDF, mas eu falei assim, Senhor, eu quero um emprego perto da minha casa, onde eu vá de bicicleta ou andando. Foi bem quando eu fui começar a fazer a escola de ministro. E eu falei aí lá era de segunda a sábado, e eu estava com um mês de emprego, foi certinho, eu disse, Senhor, eu quero um emprego perto da minha casa, eu vou de bicicleta ou eu vou andando, e eu quero um salário de R$1.500 na carteira, R$1.500, isso foi em 2013, rapaz, mas eu fiquei tão arrependido, porque eu não pedi mais. Saiba pedir, irmão. Principalmente quando você vai pedir para Deus. E eu fui começar a fazer a escola de ministro. Depois de um mês eu cheguei para o dono da empresa e disse, olha,
eu não vou trabalhar no sábado. Ele, mas no sábado é o dia que a gente mais trabalha, não sei o que. Eu disse, não vou, porque a escola de ministro é no sábado de manhã. E ele disse, é só nesse sábado? Eu disse, né, é durante um ano. Eu não vou trabalhar no sábado. Durante um ano, ainda tem uma coisa que eu esqueci de falar para você. No mês de setembro eu tenho uma viagem para fazer. E eu vou sair daqui na segunda-feira, na quinta-feira, só vou voltar no domingo. Aí a secretária dele chegou para mim e disse, ixi, então fala o seguinte, eu vou pagar teus proventos, porque você não vai ficar na empresa. O fulano nunca vai aderir isso que você quer. Você não vai trabalhar, não sabe, durante um ano, ainda vai viajar ainda. Como é que... Não dá certo não. Ainda tem outra, você só vai assinar minha carteira com R$1.500, menos eu não fico. Aí isso foi na segunda, quando deu quinta-feira, ela me chamou e disse, olha, traz tua carteira, a gente vai assinar com R$1.500, você pode ficar tranquilo, você não vai trabalhar no sábado durante um ano, e programa tua viagem que você vai viajar. Irmão, tudo que você faz colocando a palavra de Deus em primeiro lugar, você vai ser surpreendido. Por mais que... Você sabe por que eu pedi R$1.500? Porque no fundo do coração, eu sabia que aquela empresa não ia me deixar lá. Então eu já coloquei um valor assim. Mas o nome que estava envolvido ali era o nome de Deus. E eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer desse jeito, vou pedir esse valor. Sabe, e isso começa a tomar uma proporção dentro de você, que quando, antes de eu comprar minha casa em Águas Lindas, eu ia sair pelo portão da casa, eu dizia, Senhor, eu estou abrindo o portão da minha casa, estou fechando e estou indo trabalhar. Então a gente ficava nisso, até que uma oportunidade surgiu para eu comprar a minha casa em Águas Lindas, mas não sabendo eu que era temporário. Então você precisa orar naquilo que Deus tem para você, direitinho, viu? Para você não perder dinheiro, e para Deus não, para você não atrapalhar o plano que Deus tem na tua vida. Amém? Então essa questão do emprego, irmão, sabe, você precisa saber o que você pede para Deus, porque você é arriscado você ser surpreendido e você se deparar com aquilo que você pediu. Senhor, mas está muito, eu não sou capaz. Não, para com isso, fica tranquilo, vai dar certo. Você já está tudo certo. Foi isso que Deus colocou para você, foi isso que Deus te ofereceu. Então, irmão, permaneça lá. Não importa, eu costumo dizer que o plano que Deus deu para a tua mulher, Ele não deu para você. Então, o plano que Deus deu para o Carlos, foi para o Carlos, não foi para a Marlene. Então é o seguinte, vai até o fim com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não importa o que aconteça, não importa se as dificuldades vão chegar, não importa se vão surgir situações contrárias, mas uma coisa é certa, assim como Jesus falou, Senhor, eu tenho uma vontade, mas a tua vontade ela precisa ser predominante na minha vida. Senhor, eu sei que vai acontecer, eu não sei de que forma, eu não sei de onde vem. Sabe, todas as vezes que a gente está dentro da palavra de Deus, a gente tem essa percepção, né, de que as coisas vão acontecer, talvez não como a gente quer, mas como Deus apresenta para nós, e vai ser muito melhor do que os nossos planos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Sabe uma outra questão da obediência que eu vejo? A recompensa da obediência. Está lá em Marcos 5, a partir do 20, quando fala daquela mulher do fluxo de sangue. Ela perdeu tudo que ela tinha, e uma coisa que eu percebi, não foi por ausência de dinheiro, e nem por ausência de médico, porque ela tinha dinheiro e tinha médicos disponíveis. O que aconteceu, Cristóvão? Não sei. Eu só sei que ela não tinha sido curada. Pelo contrário, a Bíblia diz que ela estava indo de mal a pior, e já tinha perdido tudo. Médico tinha, com certeza ela tinha os melhores médicos da época, porque dinheiro ela tinha, mas alguém falou de Jesus e ela ouviu, e ela pegou isso como
a última saída da vida dela, e ela resolveu obedecer aquela informação. A Bíblia não fala qual informação que ela recebeu a respeito de Jesus. A Bíblia só diz que ela ouviu falar de Jesus. Talvez ela ouviu: olha, aquele homem que curou aquele cego está passando por aí. Mas a Bíblia não diz isso, tá? Ela só diz que ela ouviu falar de Jesus. Por quê? Porque talvez, se ela tivesse ouvido falar de algum milagre que Jesus tinha feito, talvez ela fosse com o coração errado. Mas ela diz, a Bíblia diz, ela ouviu falar de Jesus. E com essa informação, ela foi aonde Jesus estava, da forma que dava para ela ir, da forma que ela achou melhor. E ela começou a fazer aquilo que hoje nós, como a palavra da fé, nós temos. O que nós aprendemos no Rema? Declare a palavra, declare a palavra, declare a palavra. Marcos 11, 23, irmão, cola com ele. Marca na tua Bíblia, Marcos 11, 23, cola com ele. E ela foi falando, se eu somente tocar, sabe, até chegar um ponto de que aquilo que ela falava começou a fluir dentro do coração dela de tal forma que não teve outro resultado senão a cura dela. Então os benefícios da palavra de Deus para a nossa vida, elas vão fluir através da obediência. Amém? Então toda vez que você obedece a palavra de Deus, tenha certeza que promoção está indo na tua direção. Você pode ficar de pé? Você pode dizer, eu sou obediente à palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus colocar nas minhas mãos, não importa a situação, não importa o tempo que durar, vai ser feito. De alguma forma vai ser feito, mas debaixo de uma obediência à palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.